A jovem democracia brasileira está sendo destruída pelo PSDB, setores majoritários do PMDB, segmentos da mídia e do judiciário e pela elite financeira do atraso. Quando uma dessas instituições assume a liderança da excepcionalidade, a outra a apoia. Agem em conjunto para legitimar tanto o processo fraudulento de impeachment, como foi o golpe de 2016 e a adoção da agenda neoliberal, quanto a perseguição ao ex-presidente Lula, que está em curso. É no julgamento sem provas e no expurgo da candidatura de Lula que fica cada vez mais evidente a suspensão da normalidade institucional. Na verdade, o golpe elegeu inimigos. A exceção jurídica e política está sendo feita sob medida para Lula, Dilma e o PT. Se fizermos uma metáfora e representarmos a democracia como sendo uma árvore, podemos dizer: na ditadura militar, a árvore seria simplesmente cortada por um machado. Em 1964, a exceção imposta é geral e ampla, atinge a todos. A ditadura extingue a democracia, impondo a censura à imprensa, suspendendo o direito de greve, acabando com a liberdade de organização. Fecha o Congresso, impõe a eleição indireta e governa por meio de atos institucionais. No golpe de 2016 foi diferente. As medidas de exceção progressivamente invadem e corroem a árvore da democracia como fungos e parasitas. O que caracteriza o golpe de 2016 é a manipulação das leis. As medidas de exceção são focadas e dirigidas, destinam-se a alvos específicos, escolhem os inimigos sobre os quais se aplica o lawfare, que é o uso das leis e dos processos formais como arma de destruição moral, civil e cidadã. O presidente Lula, a presidenta Dilma e o PT têm sido os alvos preferidos deste processo antidemocrático. A partir do golpe de 2016, aplicou-se uma reinterpretação distorcida da teoria do domínio do fato, usada como justificativa para ignorar a inexistência de provas, bastando ter convicções, como disseram os procuradores da Lava Jato. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Outra característica é a inversão do direito de defesa. Ao exigir que o réu prove a sua inocência, o golpe institui o direito à culpa. O TRF da 4ª Região deu um exemplo desta interpretação das leis ao tomar a insólita decisão, segundo o qual a Lava Jato, por lidar com situações inéditas, poderia tomar decisões inéditas. Ou seja, não precisava submeter-se à Constituição e ao devido processo legal, como se suas normas pudessem ser adaptadas às circunstâncias. Outro exemplo de menosprezo pela Constituição foram as gravações ilegais de conversas entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, em pleno exercício do mandato, autorizadas por um juiz de primeira instância. Pelas leis vigentes nas democracias ocidentais, o juiz que autorizasse ações como esta seria preso e acusado de ferir a segurança nacional. Aqui, foi objeto de suave e gentil reprimenda. A mídia, por meio dos vazamentos seletivos, transformou-se em instância complementar da polícia, um verdadeiro tribunal de exceção. Esta instância de execução sumária, assumida pela mídia, chancela e alimenta o lawfare. Além disso, a mídia golpista amplifica as distorções, garantindo a difusão do que os juízes declaram fora dos autos, mesmo que seja antecipando ilegalmente julgamentos ou confraternizando-se com os réus amigos. Desta forma, o golpe avança. O lawfare, amplamente apoiado pela mídia, sustentou a perseguição, julgamento e prisão de um inocente, injustiça irreparável ao presidente Lula. Provocou o caos expresso nos inumeráveis conflitos entre os três poderes e suas instâncias, levando o Brasil à mais grave desorganização institucional desde a redemocratização. Os golpistas que afundaram o Brasil são os políticos que só veem os seus interesses imediatos e impõem uma agenda de curto prazo ao país.
Protegidos num ambiente em que as medidas de exceção vão se consolidando, o senador Aécio Neves e o presidente ilegítimo Michel Temer estão sãos e salvos, apesar de flagrados em inúmeras gravações. Hoje, o caos institucional expõe uma perversa realidade. Nela, é legal ser o Brasil governado por políticos acusados de corrupção e golpistas confessos. Malas cheias de dinheiro se acumulam em apartamentos e correm para lá e para cá. Nesta perversa realidade, é legal que estes homens possam permanecer em seus cargos até o final de seus mandatos e continuar isentos do alcance da mão da justiça se forem eleitos para outros cargos. Nela, a mão que pune os pobres, trabalhadores e negros acaricia os políticos que a polícia e a justiça apontam como corruptos. Nela, é legal que os inimigos políticos, as principais lideranças do PT, dos partidos democráticos e dos movimentos populares sejam implacavelmente perseguidos e que o presidente Lula seja condenado e impedido de concorrer às eleições. Tudo isso sem um único traço de prova. Não importa que presidentes ou presidentas sejam honestos e corretos. Se não tem maioria parlamentar, podem ser derrubados, mesmo sem terem cometido qualquer crime. No entanto, desde o desastroso e fraudulento mecanismo do impeachment sem crime de responsabilidade, um presidente mesmo denunciado inúmeras vezes por corrupção pode continuar sendo presidente desde que manipule e lance mão de manobras escusas para obter maioria parlamentar e que se submeta aos anseios do mercado por reformas antipopulares. A mesma maioria que impediu o julgamento de Temer por 2 vezes é a maioria que derrubou Dilma. Uma maioria forjada e patrocinada por Eduardo Cunha. A impunidade de suspeitos flagrados em atos de corrupção mostra que o desastre do golpe não é apenas econômico e social, também é moral. O ex-presidente Lula, que nos seus 2 mandatos contribuiu com o maior legado social para o nosso país, é julgado a despeito da inexistência de provas e condenado apenas com base em convicções, enquanto o senador Aécio tem garantida sua impunidade, apesar das fartas provas e devido a favoráveis convicções. Alguns dos que têm mais poder estão sendo claramente protegidos por instituições que deviam investigá-los e poupados por instituições que deviam puni-los. As pesquisas sempre confirmaram a liderança de Lula na corrida eleitoral e sua crescente respeitabilidade e credibilidade diante do eleitorado. Esta liderança acontece em que pese a mais violenta e sistemática campanha de destruição de imagem e reputação perpetrada contra uma pessoa na nossa história. Acontece graças à memória da nossa população, que não esquece as conquistas sociais, econômicas e geopolíticas obtidas nos governos do PT, em contraste com o desastroso governo que aí está. Governo do PMDB e do PSDB, é bom que se diga, porque agora muitos estão querendo esconder sua participação no golpe. O respeito que o povo tem por Lula se deve ao caráter democrático e verdadeiramente autêntico de sua liderança. Sua popularidade se acentua diante da falta de provas das acusações lançadas contra ele, deixando evidente a perseguição jurídica de que ele é alvo, o que provoca um crescente esgotamento do denuncismo judicial, policial e midiático. A proibição de Lula concorrer, proferida pelo TSE no 2º aniversário do golpe em 31 de agosto, produziu uma imensa indignação nacional e internacional. A decisão da ONU, defendendo o direito de Lula concorrer, a indignação demonstrada com a prisão de Lula por líderes democráticos e progressistas do mundo vem mobilizando movimentos sociais, partidos populares e de esquerda por todo o planeta. O direito de Lula à candidatura presidencial tornou-se uma questão central e crucial para o futuro da democracia, da imagem do país diante da comunidade internacional e da própria retomada do desenvolvimento e da soberania nacional.
A retirada de Lula da corrida presidencial não nos impede de nos mantermos mobilizados e unidos para barrar os retrocessos do golpe de 2016 e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social e do aprofundamento da democracia em nosso país. Por isso, estamos agora juntos com a candidatura de Fernando Haddad para a presidência da República. Haddad representa Lula. Ele encarna o projeto de Lula de um país mais justo e menos desigual, um Brasil com justiça social e mais inclusivo. A candidatura de Haddad é a esperança de retomarmos o Brasil de Lula, de fazer o país feliz de novo. O golpe, em seu terceiro ato, está em pleno andamento, com a decisão do TSE de retirar de Lula o direito de concorrer à eleição presidencial em 2018. Está claro que a democracia é comprometida quando não há sintonia entre as expectativas do povo e as entregas do governo, entre as decisões das instituições e o voto popular. Para a população no Brasil, primeiro veio a perda de poder, pelo desrespeito aos resultados legítimos da eleição, do voto de 54,5 milhões de eleitores. Na sequência, a cassação de direitos por meio dos retrocessos sociais. Por fim, a tentativa de interferir no resultado das eleições de 2018, afastando Lula. Se o governo corta investimentos sociais e o Estado desrespeita a supremacia do voto, se as instituições deixam de responder às necessidades, aos anseios democráticos dos eleitores, aí a política torna-se irrelevante para a vida das pessoas. Então, os cidadãos voltam-se facilmente para a antipolítica virulenta, na qual fatos e argumentos são substituídos por ódio, violência, preconceito, símbolos distorcidos do sensacionalismo. Surgem então os salvadores da pátria, os filhotes da ultradireita. Hoje, Lula está preso por este mesmo ódio, esta mesma antipolítica e este mesmo desrespeito à supremacia do voto. Amanhã, o arbítrio e a força que o prenderam verão os sonhos de Lula se multiplicarem por milhões de corações e mentes. Sonhos que o próprio Lula contou em seu histórico discurso no Sindicato dos Metalúrgicos. Nossos sonhos. Sonho de um governo que envolva milhões e milhões de pessoas pobres nos frutos da economia, que leve milhões de pessoas às universidades, que crie milhões e milhões de empregos nesse país. Sonhos onde é urgente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, a carne, arroz, feijão para todas as crianças, para que elas possam comer todo dia. Sonhos nos quais se torna urgente colocar os estudantes da periferia nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Naquele dia, lá em São Bernardo, Lula reafirmou que a injustiça pode prender um homem, mas não pode aprisionar suas ideias. E conclamou: todos vocês, daqui para frente, vão virar Lula e vão andar por esse país, fazendo vocês o que têm de fazer. E isso é todo dia. Todo dia. Não adianta tentar me impedir de andar por este país, porque tem milhões e milhões de brasileiras e brasileiros neste país para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelos sonhos de vocês. Eu não pararei porque eu não sou um ser humano, sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Nós vamos ser as pernas, vamos ser os corações, as ideias e os sonhos do presidente mais querido que esse país já teve. Se o golpe destruiu o presente do Brasil, cabe a nós lutar contra a destruição do futuro. E o futuro é Haddad. Quero repetir aqui o que disse Lula ao indicar Fernando Haddad candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores no dia 11 de setembro.
Quero pedir de coração a todos que votariam em mim, que votem no companheiro Fernando Haddad para presidente da República. Nós já somos milhões de Lulas e de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. O Brasil vai ser feliz de novo.